Festival de Artes Cênicas. Num congresso que celebra o valor da minha palavra, o tema da minha intervenção é o modo como critérios os dominantes desvalorizam palavra e pensamento em nome do lucro fácil e imediato. Após 500 anos de escravidão, lutas e batalhas perdidas, estamos aqui com o sonho negro de liberdade, que a partir de hoje deixará de ser um mísero sonho e passará a ser uma realidade. De 4 de fevereiro de 1961 a 25 de abril de 1975, após 13 anos, 2 meses e 3 semanas, terminando com cessar-fogo pelos movimentos de libertação nacional, foi estabelecida a independência a 15 de janeiro de 1975, após a assinatura do Acordo do Lavoro entre os 4 intervenientes no conflito: o governo português, o FNLA, o MPLA e a UNITA. A nossa independência e a passagem de soberania ficaram marcadas no dia 11 de novembro deste ano. Que o futuro nos seja glorioso. Após a proclamação da independência de Angola, em nome do povo angolano pelo Comitê Central do MPLA, na voz do Dr. Antônio Agostinho Neto, comandante, ouviu-se barulhos de projetos vindos da banda do Além e Nabora. O conflito era uma luta de poder entre os dois movimentos de guerrilha anticolonial, comandante. O comunista Movimento Popular para a Independência de Angola e o anticomunista União Nacional para a Independência Total de Angola. Mas e o outro? Nada, chefe. Pelo que ouvi bem, aquele ficou de fora para acudir. E como é que foi esse conflito? Termina de contar, soldado. Se bem me lembro, comandante, dizem que durou por 27 anos e que pode ser dividido em 4 períodos: 1975 a 1976 e 1979 a 1991, de 1992 a 1999, comandante, e de 1999 a 2002, com breves períodos de paz trágicos. E dizem que quando o MPLA passou a vitória em 2002, mais de 500 mil pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas internamente, comandante. A esperança é a última a morrer. Ainda nem chegamos lá, meu comandante. Porque a guerra, comandante, devastou a infraestrutura do país e danificou gravemente a administração pública, a economia local e as instituições religiosas do país, comandante. A esperança é a última a morrer. É verdade. Diz, mas não é verdade. A esperança não morre por si mesma. A esperança é morre. Não é um assassino especular. Ele não sai nos jornais. É um processo lento e silencioso que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e nos ensina a perder a crença no futuro. E ainda nem chegamos ao cume das lamentações, comandante. Mas acredita, nem tudo estava perdido. Após isso, dizem que se viveu uma época de grande prosperidade, comandante. A idade do ouro, onde até o pouco mais pobre do país era prata. E mais, comandante, disse também que nós começamos a reconstituir o país e tudo Esse é nele. o problema do nosso país. Estão cheios de proposições e o nosso continente está cheio de classes de dentro, de machas falhadas de esperanças frustradas. Esse não é o ponto final. Pelo que diz, até parece que o futuro que nós sonhamos tanto e lutamos por ele está cheio de roturas. Mas só você está aqui. Cadê os outros? Os outros foram todos esquecidos, comandante. O cabo Paulo, hoje em dia anda desabrigado e vive na rua pedindo esmola. Já o sargento Justino, hoje em dia sem as pernas, a casa lhe desabou. Eu sinceramente já não sei dizer quantos filhos morreram debaixo dos escombros. Tudo por causa dos interesses de alguns comandantes. E os outros, hoje em dia, estão todos frustrados. Os médicos da cabeça dizem que é tudo frustrações dos barulhos de projetos. Mas nada, comandante. Nada, meu comandante. Que um bom copo de vaporota. E uma
os camas não resolvessem, os heróis foram todos esquecidos, comandante. E nasceu lá uma nação de despreocupados. Não é isso que perspectivamos para o futuro. Reinos pai, mas quando é que isso tornou na casa da mãe Joana? Não deixamos os outros de fora resolver os nossos problemas. Quem te perguntou? Desculpa, comandante. Pensei que não fosse uma pergunta retórica. Não é. Nós lutamos pela nossa identidade e cultura, pelo nosso direito de ser negro, pelo nosso direito de existir. Mas acima de tudo, a nossa luta sempre foi pelo futuro. Para que os nossos pudessem viver em harmonia e comunhão com os ambos e vivos em prosperidade. Comandante, identidade. Lá isso se perdeu, meu comandante. Lá todo angolano agora é europeu. E já ninguém respeita ninguém, nem mesmo as tradições, comandante. E se tu fores ligado à nossa ancestralidade e aos nossos rituais, por muito tu és considerado matumo e atrasado. Tanto que para muitos, o colono só mudou de cor. Então eles não sabem nada sobre o país. Eles com certeza não sabem que nos custou a liberdade. Eles não sabem sequer como erguer uma bandeira, comandante. Então o que eles sabem são as ignorâncias. Eu acho que na pressa de nós termos futuro, nós acabamos jogando fora os degraus do caminho percorrido. Nós lutamos ferozes, ansiando por um futuro próspero. Esperando que mais bandeiras de esperança pudessem nascer aqui no nosso país. Mas agora eu sei, o adversário do nosso próprio progresso está dentro de cada um de nós. É verdade. A verdade é que ele sempre morou na nossa atitude e viveu no nosso pensamento. Mas onde é que a gente falhou? É uma pergunta não retórica, comandante. Sim. Eu acho que a gente falhou quando expulsamos o colônio e não o colonialismo, comandante. É grande a desigualdade social que há lá em Angola, comandante. As pessoas não estão a comer cães, gatos e outros animais que nós que estamos a calar as armas agora comemos, comandante. Os outros lá fora nos acusam de ser o Dubai que não deu certo. Lá por um tempo quase era burro, comandante, mas depois ficou esperto. Ninguém está bem em Angola, comandante. Tantos que uns dizem que nós só não avançamos porque desgastamos história, por isso não aprendemos nem mudamos. Eles lá no futuro herdaram uma história heroica de heróis sem histórias. Nosso compatriota Paulo Flores diz que eles são os famosos heróis das fotos. Eles não morrem com balas como nós, comandante. Eles não conhecem nem sequer trincheira, comandante. Nem sequer conhecem o cheiro da fundanga cucaraça. Que nunca combateram com ninguém nessa vida. Brigam com o país, fazem publicações dizendo estamos a vender esse país com as pessoas dentro. Tem desconto e sem não há. Como assim? É, comandante. A verdade é que lá se morreu o orgulho de ser um angolano. E sinceramente, comandante, se eu fosse dos tempos dele, também não teria. Lá agora não se vive, meu comandante. Se sobrevive. Aquilo lá virou uma nação pobre, desprovida de valores morais e financeiros. Há pessoas trabalhando, feito escravo, comandante, só por uma perna de frango. E o pior de tudo, comandante, lá não há desautorizado que above o suor do trabalho escravo. A famosa geração Z, comandante, dizem ser um grupo de jovens despreocupados, sem nenhuma aspiração na vida. Mas não, comandante, eles também têm vontade de trabalhar, vontade de desenvolver os seus dons pessoais e profissionais. Mas a verdade, comandante, é que não há trabalho. Tanto que o executivo prometeu melhorar a condição de vida do povo. Mas nada. Esse executivo é mais que partido. É, comandante. Pelo que eu vi, não é bem um partido, mas sim um grupo de barrigudos engravatados que traçam as leis e dirigem o país. Então são nossos. Não bem nossos, comandante, porque dizem que eles cheiram joias, petróleo, esmeralda, enquanto os outros não. Cheiram a dívida eterna. Nós nos banhamos de dívidas que ninguém sabe dizer onde sair, mas o que nós sabemos
que nós não somos pobres. Apresse mostrar-se que não ser pobre, em si mesmo atestado de pobreza. Nossa pobreza não deve ser motivo de ocultação. E quem deve sentir vergonha não é o pobre, mas sim quem cria a pobreza. Vergonha, comandante! Lá poucos homens sabem o que é isso. Sobre a juventude, sabes onde está a grande questão? Não, meu chefe. É que desde sempre fala-se muito dos jovens e fala-se pouco com os jovens. Ou melhor, fala-se com eles quando eles se convertem num problema. A juventude vive essa condição ambígua, dançando entre a visão romantizada e a condição maligna. Ela devia ser a Silva da nação, comandante. E o futuro? Mas não é num ninho de riscos e preocupações. Lá tem preocupações maiores, comandante. Lá tem preocupações maiores que projetis, entre outros. Lá tem a sida, a droga e o desemprego. E acima de tudo, comandante, o assassino secular, a fome. 1975, comandante. Será que a nossa luta por um futuro melhor não desencadeou tudo isso? Então preferia ser escravo, um indígena, a ver tua família ser tirada de ti, a ser vendida lá fora como mercadoria? Quem eu, comandante? Nunca! Nem mesmo se eu devo cair por terra! Eles que me levam! Mas a verdade, comandante, é que no futuro há quem prefira, comandante. O que eu estou a te contar, meu chefe, não chega a ser brincadeira. Até no futuro melhor que tanto almejamos, comandante, as mulheres têm preço. Todas. Não todas, comandante, mas a sua maioria. E eu não as culpo. Podes acreditar que a cada garrafa de ECA, local, booster, aberta, é mais uns filhos para as ruas adotarem. E eu não as culpo, comandante. A situação lá está super apertada, esperanças frustradas. Quem viveu a guerra prefere voltar aos nossos tempos atuais. Em pouco circulou as marcas de um passado triste e doloroso, quanto aos outros, comandante. Vive as tragédias de tempos atuais. Lá não está bom, comandante. Não está bem, comandante. Lá ninguém está bem. Toda uma geração, meu comandante. Todos, meu comandante, contar de contar. As tuas lutas, meu comandante. Aqueles companheiros que morreram, comandante. Me dói por isso estou te contar, comandante. Lá uma geração de tempos perdida. Uma geração de jovens que não têm voltas pornograficamente. Uma geração de jovens que falam de mudança, mas têm medo dela. Uma geração de jovens com corpo de ginásio que não usam camisinha. Uma geração de jovens que criticam, mas deixam os comícios nas épocas de eleições. E é um banhado de dívidas com o estrangeiro, companheiro. Como assim? Lá até se viu um ministro aí para a cadeia, cheios de dívida. Dizem que todo cidadão angolano deve os chineses. Explica bem isso. Eu também não sei, comandante. E a verdade é que ninguém sabe explicar. Mas se tu a explicar, comandante, é que a nação virou um lugar em que o combustível sempre sobe de preço. Lá só não sobe o progresso. Então chama todos. Chama todos. Vocês não têm que se explicar como é que o futuro que tanto sonhamos acabou cheio do rotulo. Como é que acabamos criando uma nação de falhados e políticos barrigudos que só tem barba para coçar. Como é que depois de tantas décadas ainda somos pretos de senzala a viver em favela? Como é que até hoje somos considerados donos da terra mesmo sem nunca termos mandado nela? Como é que somos os únicos ricos que vivem num futuro de carros de luxo e carros de lado? Sempre querendo paz com os amigos e guerra com os irmãos. Por isso nós fomos explorados na nossa própria terra. Acabamos nos tornando os únicos ricos que vivem na miséria. Vivendo da pena que sentem de África, eternos filhos da miséria. Eternos enteados do mundo moderno, filhos da miséria. Como sempre, vendo a merda e baixando a tampa sem nunca puxar o autoclismo. Por isso o futuro me cheira a merda. Pretos explorando pretos. Isso me cheira a tempo colonial. Essa brincadeira vem de tempos tribais. Preto traindo preto, cada no litoral. Sabes, comandante,
capitão, por muito tempo, eu cheguei a pensar que fomos amaldiçoados. Porque era luta atrás de luta, guerra atrás de guerra, comandante. Tanto sangue derramado, tantos companheiros perdidos nessa terra, e nós nunca alcançávamos a vitória. Eu estava cansado, comandante, que sempre que eu ficava na cubata ou na guarda, me via na cabeça a ideia de meter uma bala na minha própria rede e morrer, comandante, porque já não gostava para mim. Já não dava mais, comandante. Mas após nós conquistarmos a independência, comandante, eu cheguei a pensar que essas maldições eram apenas coisas da minha cabeça. Joguei tudo pro lixo, com a esperança de que nós, aquele povo sofredor, aquele povo que vinha lutando desde há muito tempo para que as coisas melhorassem, não para nós, mas para aqueles que vinham em frente, tínhamos um futuro melhor e glorioso, esperançoso, comandante. Mas não, as coisas lá em frente não estão bem para o povo, comandante. Desculpa a existência, comandante, mas não está. Nossos compatriotas fundaram o país em dívidas com uma filosofia de vida, onde tem uma polícia totalmente a desfavor do povo, uma polícia que se enche da boca, se enche com granadas, RPG-5, AKs, aquilo é baioneta tipo vai dar meu comando Xeni, tudo só para caçar um pobre cidadão na vida, um homem faminto que não tem nada. Aquilo sim, meu comandante, é que é dinamite pura. E os verdadeiros ladrões, comandante, continuam a solta, encher as ruas da cidade com seus carros luxuosos, que nem mesmo Cristo, ó Pedro, ó João, sonhou em suas revelações divinas. Fala, né? O país virou uma comarca a céu aberto, comandante. Um lugar que até na prisão tem liberdade, você se sente na prisão. E quando na prisão, meu comandante, você se sente num caixão. Instalou-se uma crise política por causa dos olhos grossos de alguns. Instalou-se um sistema político que foi feito para pecar e fingir que faz milagre, comandante. Então eu não sei. Sinceramente agora, comandante, já não sei. Eu não consigo lhe dizer, comandante, após o que eu vi e vi, não consigo lhe dizer por que mais lutamos. Não sei. Não sei, comandante. Não sei. Mas, sabe, história? Eu não acredito que nós somos homens de causas fracassadas ou de futuros falhados. Eu não consigo acreditar que nós somos os do outro lado, que tanto lutaram por tudo e para nada. Seria um inferno a nossa sala de visita. Como assim, comandante? Seríamos nós, indignos de liberdade. Também não acredito, mas dá quem? O governo pode até ser a doença do Congo, mas nem tudo está perdido. Esse é o país depois de 50 anos. Esse é o país onde o cidadão ainda não tem voz. A pátria sendo carteira e até a propriedade legítima do Estado. Mas o Estado é o fundo do poço da esperança. Sempre acabando por encher os bolsos dos estrangeiros. E o nacional a comer no lixo. A miséria engolindo gente. Em rádio e televisões. Esse é o país em ponto parágrafo. Mas não sem parágrafo para a covardia de acomodados. Antes de tudo e qualquer coisa, nós somos angolanos. Então
então devíamos ser tratados como o mesmo. Nós somos angolanos. E antes de qualquer coisa, antes disso ser um cúmulo e um poço de frustrações e lamentações e aparentes democracia, nós somos angolanos. Somos um povo guerreiro. Mas sabe, história? Eu ainda acredito que o nosso futuro será diferente. Eu posso ver isso no olhar da mãe que perdeu o filho na guerra. Eu posso ver isso a cada novo amanhecer. O futuro ainda nos será diferente. Acredite. Em 1975. Senhora. Bem, Neide Mahili, atriz do grupo Visão Dom Bosco e também luz ao palco. Eu sou o Jean Tilson, diretor artístico do grupo Teatro Visão Dom Bosco e também ator do mesmo grupo. Eu sou Dionísio Lopes, ator do grupo Visão Dom Bosco. Olha, foi maravilhoso. A gente já viu várias vezes a passar algumas edições, mas nunca tivemos a oportunidade de participar das mesmas. Mas novembro, por acaso, quando nos surgiu a oportunidade, a gente abraçou com duas mãos. Porque a gente normalmente se prendeu ao nosso mundo, que foi lá o Mochico, e nunca tivemos a oportunidade de explorar mais o sul, mais o centro do país. Então aproveitamos essa oportunidade para conhecer mais aquilo que é o teatro do centro e para apresentar um pouco do nosso também, porque não dá para ficar preso ao nosso mundo, temos que nos levar ainda mais para fora, espalhar aquilo que é o nosso. Eu acredito que vai ser maravilhoso aí de vir. Vai ser muito bom. A experiência está sendo muito boa. Bem, nós aqui chegamos hoje, não em Benguela, né? O pessoal está há mais tempo, mas eu cheguei na madrugada de hoje. Isso. Olha, Benguela, nós assim, vamos a caminho de uma semana. E por acaso achamos uma cidade maravilhosa e bonita. Minha primeira vez aqui. E o festival, a gente chegou hoje pela manhã, fomos bem recebidos, graças a Deus, a equipa técnica do festival. Um alô ao Caminho Teatro, foi muito bem recebidos e acomodados. Especialmente ao Augusto Nguli. Não, Augusto é disciplinado, não mandou um especial. Augusto, próximo irmão. Não foi para o pessoal do festival, por acaso a gente já tivera passado um Chico no mês de agosto, no dia 23 do ano passado. E tanto que também quando surgiu a oportunidade do Festival do Caminho Teatro e veio alusivo aos 50 anos de independência, a gente achou por que não levar um 1975, já que a gente está falando da independência, que tal a gente tentar contextualizar um pouco daquele ano e o ano atual. Então vimos que a coisa encaixou e a gente decidiu trazer até aqui. Nós temos a página no Facebook, que é o Visão Dom Bosco Teatro. Por acaso é a única rede social que nós temos, mas estamos lá sempre dia e noite conectados e a postar os nossos trabalhos. Também tem o Dar Teatro, que também posta muitas coisas sobre o grupo. Não só sobre o grupo, sobre o teatro também local do Mochico. Bem, numa primeira instância, acho que seria de bom grado dizer que a oportunidade veio mesmo a calhar para nós. Nós agradecemos muito por estar aqui. É uma primeira experiência muito boa, principalmente porque estamos numa província nova e estamos a conhecer. Nós ainda podemos fazer muito mais e muito mais. Estamos aqui, acabamos de nos mostrar para os outros de outras províncias, né? Isso é para mostrar também que no Mochico também sabem fazer teatro. Estamos aqui para isso. O Django Visual, a marca que nos une. Festival de Arte Cênica.